Bom dia, queridos, graça e paz. Olhe para frente. O que está diante de você é maior do que aquilo que ficou para trás. Bom dia, Deus abençoe você. Que essa manhã seja uma manhã muito abençoada na sua vida. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, olha que palavra tremenda no versículo 10. Não digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois nunca com sabedoria isto perguntarias. Olha que coisa tremenda. A Bíblia nos orienta, nos exorta a não ficarmos falando por que antigamente era melhor do que hoje, ou ficar com aquele saudosismo que muitas vezes nós ficamos, antigamente é que era bom, ai, como era bom, antigamente. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para você não está lá atrás, está lá na frente. O que Deus preparou para nós está diante de nós. Então a palavra nos exorta a olhar para frente, a olhar para aquilo que Deus ainda vai fazer, aquilo que Deus já está fazendo, aquilo que já tem prometido para você. Quando você fica olhando e vivendo esse saudosismo, essa nostalgia, muitas vezes você está desacreditando do agir de Deus, como se Deus não pudesse restaurar, como se Deus não pudesse agir de uma maneira até maior, até melhor do que você já experimentou. Você lembra do primeiro milagre de Jesus? Foi o vinho, foi a água transformada em vinho. Acabou o vinho e Jesus transformou a água em vinho. Mas não foi um vinho qualquer, foi um vinho melhor. Então, o último vinho da festa foi melhor do que o primeiro. Então, muitas vezes nós ficamos olhando e vivendo o passado com uma nostalgia, com um saudosismo. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que você olhe para frente, que você projete coisas novas, coisas grandes, que você deseje no teu coração abençoar, caminhar além, caminhar mais, ir mais adiante, ir mais adiante. Sempre tem eu creio, que Deus colocou as curvas nas estradas para que a nossa esperança seja sempre renovada. Porque aí você vai caminhando, tem uma curva, bom, vamos até depois daquela curva, deve chegar. Aí você passa aquela curva, tem uma outra curva. E você vai assim, de fé em fé, de esperança em esperança, até que você chega no propósito de Deus, no alvo, naquilo que Deus tem para a sua vida. Então eu quero deixar para você essa palavra nessa manhã. Deus tem muito mais. O que Deus tem preparado para nós é muito maior do que aquilo que ficou para trás. No seu casamento, creia nisso. O tempo que tem para frente é muito melhor do que ficou para trás. Pode ser. Não quer dizer que será, mas pode ser. Se você buscar, se você clamar, se a gente se enquadrar, no propósito, nos princípios de Deus. Porque tudo segue princípios. Todas as coisas seguem princípios, seguem ordens, leis naturais, leis espirituais que regem todas as coisas. Então, se você se colocar no fluxo da vontade de Deus, se você se colocar na direção do que Deus tem, com certeza o que Deus fará na sua vida será algo maravilhoso, será algo muito melhor. Porque às vezes a gente pensa em maior, mas não é só maior, é melhor. É algo melhor, algo além, algo que Deus quer mais excelente. A Bíblia diz isso, os meus caminhos, Senhor dizendo, meus caminhos são mais elevados que os seus caminhos, meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos. Então nós podemos confiar que Deus tem algo para mim adiante, melhor, maior, mais excelente do que aquilo que ficou. Aquilo que ficou, já ficou. Jesus, certa vez, falando isso, ele diz assim, olha, aquele que toma a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Porque a gente precisa tomar
uma decisão em Deus e seguir adiante. Não ficar toda hora avaliando, não toda hora ficar vendo, será que eu perdi? Será que eu ganhei? Alguém está melhor do que eu? Peraí. Não, você precisa seguir aquilo que Deus colocou na sua vida. Porque você sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, quando nós confiamos, seguimos a direção do que Deus tem para a nossa vida, pode não ser o que é para a vida do irmão, do amigo, mas para a nossa vida em particular, Deus tem um plano, um propósito a manifestar em nós, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. E quando você busca isso, com certeza, aquilo que está diante é melhor, é muito mais elevado, é muito mais excelente do que aquilo que passou. Então, por melhor que tenha sido aquela experiência do passado, ela já ficou para trás. E se você fica atento àquilo, olhando e preso àquilo do passado, seja uma experiência ruim ou uma experiência boa, se você ficar preso ali, você não vai avançar para o que está diante de você. Você não vai prosseguir. Você não vai manter os teus olhos no alvo. E o alvo é Cristo. O alvo é Jesus. Então prosseguimos para o alvo. E o alvo não está atrás, o alvo está adiante. Como alguém disse certa vez, que quando a gente dirige, você olha muito mais para o para-brisa do que para o retrovisor, né? Ninguém fica dirigindo olhando para o retrovisor. Você eventualmente olha, mas o teu foco é o que está diante de você. Então que nessa manhã o seu coração seja focado naquilo que Deus está colocando. Talvez haja uma oportunidade muito tremenda bem adiante de você e você não está vendo. Talvez a tua resposta esteja do teu lado, mas você está preso na experiência antiga. Então hoje, em nome de Jesus, se liberte do passado e avance para aquilo que Deus tem para você. Deus abençoe sua vida, querido. Shalom, fica na paz do Senhor Jesus.